Boa noite, amigos da TV Rio Branco, sobretudo você que estava a assistir agora há pouco mais uma edição do Roda Viva, o programa de maior audiência quando o assunto é debate, notadamente de política. Convido você a continuar conosco na TV Rio Branco Cultura, canal 8.1, agora prestigiando a mais uma edição do programa Tribuna Livre, que hoje, nesta segunda-feira, 5 de dezembro, na contagem regressiva, faltam 25 dias para o final do ano, nós vamos receber o Tenente Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco. Como sempre, a nossa bancada composta pelo Osmir Lima. Boa noite, Osmir. Doutor Narciso Mendes, boa noite. Isto posto, vamos ao intervalo comercial e voltaremos na sequência para começarmos então o debate. Afinal de contas, vamos falar sobre desbarrancamento, deslizamento, transbordamento, alagamento ou alagação, como queiram. Afinal de contas, Rio Branco, a nossa capital, está crescendo e com esse crescimento temos também o avanço dos problemas. Isso é um problema vivido não só por Rio Branco, mas com todas as grandes capitais. A gente vê isso praticamente todos os dias na televisão. De Brasília ao Rio de Janeiro, a atual capital, a antiga capital, do sul e do sudeste, no leste e no nordeste, temos esses problemas sim. É da engenharia, é do planejamento estratégico das cidades, é da população, é dos moradores. Tudo isso a gente vai debater daqui a pouquinho com o nosso convidado especial. Repito, o Tenente Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Muito bem, estamos de volta agora em definitivo com mais uma edição do programa Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta bela noite de segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. De antemão já agradecemos a sua audiência, você da capital e também no interior, você de Bujari, de Quinaí, de Porto Alegre, de Capixaba, Passo de Cá, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia também pela NET HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net e também pelo YouTube. Muito obrigado desde já pela sua audiência da capital e interior, crianças, jovens e adultos, centro e periferia. Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil do município, seja bem-vindo ao programa. Muito boa noite, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite, Muniz. Cumprimento a você, cumprimento também aqui o seu Narciso, o seu Osmir e cumprimento a todos que estão nos assistindo nesta noite de segunda-feira. Estamos aqui à disposição para poder conversar um pouco sobre a situação de defesa civil aqui no município de Rio Branco e, por que não dizer, também do Estado. E para mim é, claro, uma grande satisfação estar aqui. Agradeço muito o convite de estar aqui na TV Rio Branco. Osmir, até para brindar o seu retorno à bancada, cabe a você fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Fique à vontade. Muito obrigado. Você vê que estou um pouco rouco ainda. Eu gostaria de saber, Coronel, qual a verdadeira razão de uma chuva um pouco mais intensa. Nós temos ruas aqui em Rio Branco que se transformam em verdadeiros rios, como foi o caso dessa última chuva aqui. Na sexta-feira. Na sexta-feira, que ali para o lado da Havan, é uma coisa que eu nunca vi, eu nunca tinha visto, né, durante os anos, inúmeros anos que moro aqui em Rio Branco. Qual é a razão principal? Bom, nós temos diversos fatores, seu Osmir, que geram esse tipo de situação. Né? Nós temos aqui na cidade de Rio Branco algo em torno de 37 igarapés e córregos que cortam a cidade. Né? Evidentemente que ao longo das margens desses igarapés são feitas construções e às vezes nem sempre essas construções requer o cuidado necessário para que não tenha impacto nos igarapés. Esse é um ponto. Então, a partir do momento que nós temos construções que comprometem,
Também nós temos a questão da impermeabilização do solo, pessoas que constroem, não deixa com que essa água seja absorvida pelo solo. Nós temos ainda a grande poluição dos córregos e dos igarapés, apesar de que a Prefeitura Municipal de Rio Branco tem feito todas as limpezas, mas em seguida acaba por sujar novamente. E nós temos o principal fator de tudo isso, que é o grande volume de chuva para um curto espaço de tempo. Na sexta-feira, especificamente, nós tivemos intensamente 5 horas de chuvas, né? No total foram 8, mas com intensidade de 5 horas de chuva, onde choveu 145 milímetros. Isso, a cidade de Rio Branco, como outras cidades do estado do Acre e também do Brasil, não estão preparadas para absorver tanta água no mesmo volume de tempo tão curto assim. Por isso, essas inundações, esses alagamentos que nós sofremos. E como corrigir isso? É possível corrigir? Sim, sem dúvida que é possível corrigir. Através de um projeto de engenharia, né, que faça com que essa água escoe de uma forma mais rápida, através de um Código Civil de Obras que seja permanentemente cumprido, onde proíbe, inclusive, que as pessoas impermeabilizem o solo por completo, o que tem acontecido, as avenidas, as ruas que são construídas. Mas nós temos um fator preponderante nisso também, que é a contribuição da população em não obstruir os esgotos, os poeiros e os igarapés. Então, um conjunto do poder público, juntamente com a população, a gente consegue minimizar esses danos. Só, não se permita, só para concluir aqui as minhas perguntas iniciais. Então, a população contribui em muito para esses fatores, não tendo uma educação ambiental adequada para a cidade. Lamentamos informar isso, senhor Osmir, mas é uma realidade, né? A população, ela contribui sim, porque nós temos descarte de lixos inadequadamente, onde dentro dos córregos de igarapé nós encontramos geladeiras, sofás, carcaças de carro e todo outro tipo de lixo, que acaba sendo arrastado pela água no momento da enxurrada, obstruindo todo o sistema de drenagem que tem a cidade de Rio Branco. Ô, Coronel Cláudio, tudo conspira em favor das catástrofes ambientais devido à chuva aqui no Acre. A começar pelo nosso solo, que é praticamente impermeável. Ponto 1. 2. As populações mais pobres se viram obrigadas a se alocarem em regiões vulneráveis à alagação. Falando com o prefeito Bucalon, e tendo em vista, nós estamos próximas às épocas das chuvas, eu perguntei, porque nós assistimos todo ano a essas calamidades que acontecem. Ele me respondeu: Narciso, eu botei um homem para tomar de conta da Defesa Civil do município, que esse homem vai nos surpreender positivamente, porque ele conhece do assunto. A minha pergunta é: Coronel Cláudio, o senhor vai dar conta desse recado? É uma boa pergunta, né, Muniz? Eu, inclusive, agradeço as palavras do prefeito por confiar. E eu sempre tenho dito para o prefeito e digo para todos os prefeitos aqui do Acre, dos municípios do Acre, e não só do Acre, que a pasta de defesa civil, ela precisa ser colocada alguém que tenha o conhecimento técnico, operacional e que tenha experiência na área de socorro e de resposta. Eu acredito que talvez o prefeito tenha enxergado isso em mim. E respondendo mais especificamente a sua pergunta, faremos de tudo para dar conta. Nós estamos no 2º ano já de gestão e até agora nós temos dado uma resposta. A Defesa Civil Municipal de Rio Branco, ela foi reconhecida nacionalmente, ganhou o prêmio de boas práticas em relação à humanização de abrigos, e esse prêmio, né, que foi via Prefeitura, a Defesa Civil, que é um trabalho de muitas mãos, está sendo reconhecido mundialmente. Então já é um bom sinal, digamos assim, né? Agora sim, nós temos trabalhado assiduamente para que a gente possa dar uma resposta tanto para a Prefeitura, pela confiança do prefeito, como também para a população. E o senhor falou uma coisa muito certa, senhor Narciso. A população mais vulnerável, ela habita as áreas de risco.
Para isso, nós já fizemos um trabalho minucioso, mapeamos a cidade, já mapeamos os bairros, o prefeito tem e a prefeitura tem um projeto de habitações populares, de maneira que a gente possa remover essas famílias desses locais de risco e colocá-las numa situação de mais dignidade. E esse é um trabalho que a prefeitura faz e a Defesa Civil está completamente envolvida com esse trabalho, buscando cumprir com o que o senhor disse, ver se damos conta dessa tarefa que é árdua. Rio Branco tem 365 dias do ano de desastre, seja de menor ou de maior impacto, e nós trabalhamos 24 horas para isso. Mas deixa eu aproveitar aqui uma carona que você acaba de falar. Por exemplo, o prefeito promete aí construir 1.001 casas. Sim. No governo passado do Estado, foi construída a Cidade do Povo. Correto. E a preferência foi para aqueles que habitavam as áreas de risco. Correto. Mas eu tenho informações, não sei se verdadeiras, hoje o Brasil vive de muitas mentiras, que essas áreas construídas com recursos públicos, essas casas, novas casas, que teriam sido ocupadas novamente, ou parte delas ocupada novamente por essa população carente. Isso não é uma contradição. O governo não tem poder, quer o estadual, quer o municipal, de interditar essas áreas e não permitir que ninguém habite mais nelas. O que está ocorrendo nessa área? Essa pergunta é excelente. Eu quero lhe agradecer, inclusive, senhor Osmir, por ter feito essa pergunta e dizer que a Defesa Civil do município, juntamente com a CEMEIA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do município, e também a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do município, nós fazemos fiscalização permanente nas áreas desocupadas. Então, nas áreas que foram desocupadas e famílias removidas para a Cidade do Povo em governos passados, nós não permitimos que essas famílias retornem para os seus locais. O que ocorre muitas vezes é que outras famílias que não são essas que saíram tentam ocupar, ou ainda pessoas que saíram para a Cidade do Povo usando de má fé, vendem as suas áreas antigas para as pessoas que não são avisadas. Mas nós tentamos da melhor forma possível coibir essa reocupação, né? Agora vale ressaltar que não são apenas as áreas fiscalizadas. Quero dizer que a Defesa Civil do município, ela fiscaliza 8 bairros que foram removidos para a Cidade do Povo, 24 ruas permanentemente. Mas nós temos outras áreas também que as pessoas acabam se colocando em risco. Então, a partir do momento que nós fiscalizamos e as famílias não retornam, aí nós temos uma eficiência nessa remoção. É o que nós pretendemos fazer com mais outro tanto de famílias, como o senhor disse, as 1.001 unidades habitacionais prometidas pelo prefeito João Bocalon. No caso do Taquari, que o doutor Narciso se referiu agora há pouco, como é que está? Está sob controle aquela área? Está sim. O Taquari, ele está sob controle. As áreas que foram desocupadas, elas não estão sendo mais ocupadas. Inclusive, é justamente o bairro Taquari, que eram os primeiros bairros que eram atingidos pela inundação anual. Né? E agora nós temos um outro bairro, né, que surge assim nesse primeiro momento, mas nada que aconteça antes que o rio alcance 14 metros e 29 centímetros. Então é um avanço sim da Prefeitura, da Defesa Civil e de todas as pessoas que estão envolvidas. Só atualizando, 14 metros é a cota de alerta, é isso? 14 metros é a cota de transbordamento. Transbordamento. A cota de alerta é 13,50, né? Isso. Nós só temos um único problema, eu queria dizer também, com a cota de transbordamento exatamente de 14 metros, que é um abrigo que nós temos de indígenas, que se encontra ali no bairro da Base, que é um abrigo do governo, que acaba ali, é o primeiro local a ser atingido e a gente tem que remover essas famílias. Entendi. Já que o senhor está nos tratando com tanto respeito, seu Osmir, seu Narciso, vou lhe chamar agora de General Cláudio. Promoção. General Falcão. General, É o nome de guerra. Cláudio Falcão. Bom, mas brincadeira à parte. Coronel, vocês acompanham religiosamente os estudos científicos da pluviometria para se prevenir do que o pior está por vir? Nós acompanhamos, sim, senhor Narciso, sempre cientificamente, religiosamente. É através dessas previsões, é através desses estudos que nós preparamos nosso plano de ação, nosso plano de contingência. Então, nós estamos diariamente, mais de uma vez por dia, acompanhando toda a questão de mudanças climáticas. E eu digo para o senhor
que hoje nós não tratamos mais mudanças climáticas, nós trabalhamos com emergências climáticas. Haja vista que os eventos extremos, eles estão cada vez mais próximos um do outro. Antes nós tínhamos aqui um evento extremo, como aconteceu no caso de 2005, e 10 anos depois aconteceu de novo. Agora não, nós estamos praticamente anualmente, ou cada 2 anos, acontecendo esse tipo de evento. Então é preciso que a gente intensifique mais. E eu digo uma coisa para o senhor, nós nos preocupamos aqui com a ausência de chuva, a seca que está sendo prolongada a cada ano. Nós temos também o excesso de chuva, são 3 eventos principais aqui em Rio Branco e no Acre. São a seca, o excesso de chuva e a inundação. Contraditório, diga de passagem. Contraditório, né? Os extremos mesmo. E a gente se prepara para isso, permanentemente para essa situação. Só que o meu desejo, lembrando de novo o que o senhor disse, da confiança, se a gente dá conta dessa ação, dessa missão que nós temos, é que a gente consiga não apenas tomar conta, mas evitar. E uma das coisas que nós precisamos nos preocupar, seu Narciso, é com as altas ondas de temperatura e calor, que é o que está afetando diretamente a população. Agora, inclusive agora no mês de novembro e anteriormente no mês de outubro, nós tivemos altas ondas de calor, onde morreram pessoas, não aqui no Acre, mas em outras situações. Então, o planeta está aumentando a sua temperatura e com isso todas as catástrofes ficam junto com ela. E aí é um tema interessantíssimo para nós, que é a questão de mudanças do clima. No seu estudo, no estudo de cientistas que se preocupam com a questão climática, claro que eu não estou aqui ouvindo a posição dos xiitas, sim, mas a posição é equilibrada. Do seu ponto de vista, há realmente uma mudança de aumento do clima no planeta e aqui em nosso estado? Completamente, seu Osmir. Isso é perceptível. Isso aí, na realidade, até foge já do campo científico e basta perceber, basta olhar que nós temos mudanças, que eu já disse que nós não trabalhamos mais mudanças, mais emergências climáticas, que têm acontecido diariamente. Respostas à natureza que está acontecendo. Há alguns anos atrás, a gente não via a questão do que aconteceu sexta-feira aqui em Rio Branco. Havia um menor impacto, agora nós temos um maior impacto. E é claro que está envolvido com o aumento populacional, a falta de preparação das cidades, né? E também ainda a negligência no campo de climatologia, que as pessoas às vezes não enxergam, porque é uma mudança que se dá mais lentamente, sendo que agora está muito mais rápido, por isso emergências climáticas. O Rio Acre, até onde você conhece, onde seus pais conhecem, ele vem diminuindo a água? Extremamente, seu Osmir, extremamente. Inclusive, agora no ano de 2022, nós tivemos 3 recordes batidos, onde o último deles foi em 2016. E agora, só neste ano, nós tivemos 3 vezes, onde o Rio Acre, aqui na capital, ele atingiu a cota de 1,25 m, jamais vista em toda a história. 1,25 m, quer dizer, o lugar mais profundo do rio seria 1,25 m. Aqui em Rio Branco. Agora nós tivemos, por exemplo, o caso de Brasileia, que ficou abaixo de 1 metro. No Rio Acre. Você atravessa sem molhar a bermuda. Sem molhar a bermuda. E o outro? Você citou 2, qual foi o outro? Temos o outro recorde, 1,25 foi o menor, nós tínhamos 1,30 m em 2016, depois agora nós batemos para 29, 1,27 m e 1,25 m. Então, isso em Rio Branco. Agora, em outros locais, o Riozinho do Rola, nós chegamos a medir 50 centímetros. E qual foi o maior período sem chuva esse ano? O maior período sem chuva, nós tivemos praticamente 30, 40 dias sem chuvas aqui em Rio Branco, com uma seca munícipe prolongada, que agora nós temos uma seca severa já em Rio Branco, estado do Acre, que dura em torno de 7 meses. Quer dizer, coronel, que hoje o Rio Acre praticamente está intrafegável, a não ser para voadeira, né? Até voadeira não é possível. O que se navega ainda, seu Narciso, no momento de seca, é com aquele motor de rabeta, né? As voadeiras a gente coloca um motor de polpa, que acaba quebrando o hélice. Então, assim, como o senhor disse, inavegável, né? Com prejuízo da zona rural. Nós fizemos um trabalho, a Defesa Civil fez um trabalho na zona rural, com impacto de produção, e chegou a 40%, por exemplo, nesse período de seca. Nós temos uma operação estiagem, onde nós abastecemos 3.300 famílias em 23 localidades aqui de Rio Branco, porque a população rural
que jamais aconteceu anteriormente, está com seus poços e suas represas secas e sem água potável para consumir. E a Defesa Civil leva o socorro através da Prefeitura de Rio Branco a essas comunidades. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em instantes. E aí o Coronel Cláudio Falcão vai nos auxiliar aqui. Eu sei que é um assunto que foge um pouco à competência dele, mas ele vai dar pelo menos uma dica para algumas famílias que foram atingidas diretamente, sofreram prejuízo, o que fazer para reparar os bens perdidos, né? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Você não precisa mudar de canal. Continue com a gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, esta segunda-feira, 5 de dezembro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, @ORioBranco, ok? E os melhores momentos da entrevista, aliás, o vídeo completo, você vai conferir amanhã aqui no portal oriobranco.net, também outras informações. Só para contextualizar melhor o assunto nosso aqui, o primeiro país, já na era moderna, a se preocupar-se, digo, com a sua população foi a Inglaterra. E mesmo assim, coronel, não foi de forma preventiva e corretiva após os ataques de 40 e 41, bombas atômicas disparadas, então, bombardeios nas áreas industriais e também residenciais. No Brasil, 20 anos depois, um pouco mais, 66, após a Copa da Inglaterra. Brasília já era capital desde 62, mesmo assim o Rio de Janeiro ainda tinha fama de capital, e foi lá, então, foi instalada a primeira defesa civil para cuidar, então, da segurança da população. A época também não foi de forma preventiva, enfim, corretiva, após alagamento ou alagação, como queiram, né, e outros intempéries da natureza no Sudeste, principalmente no próprio Rio de Janeiro e também em São Paulo. A pergunta que eu faço é a seguinte, não faz muito tempo, acho que 4 meses o senhor esteve aqui na TV, não nesse programa, na outra bancada, entrevista da tarde, e ali a preocupação dos senhores à época era em socorrer as famílias que estavam sem água na zona rural de Rio Branco. Alguns dias depois a gente se preocupa agora com o excesso de água. E nesse intervalo tem os acidentes, quedas de árvores, deslizamento, transbordamento e tudo mais. A Defesa Civil não para um minuto. Impressionante. E esse desafio, eu vou ser um pouco mais incisivo em relação à pergunta do doutor Narciso. Para o ano que vem, doutor, qual é o planejamento para pelo menos eliminar parte desses problemas? Eu sei que isso aí não é coisa nossa. As grandes capitais também convivem com isso. E aí? Exatamente. E vale ressaltar, Muniz, você acabou de colocar para nós todos aqui, que a grande preocupação, diferente de alguns meses atrás, era a falta de água e agora com o excesso de chuvas que aconteceu na sexta-feira. Mas vale ressaltar ainda que no sábado, o dia seguinte da sexta-feira, dia 3 de dezembro, nós estávamos com nossos caminhões-pipas abastecendo a comunidade rural. Então, isso não significa dizer que o que aconteceu... Ao contraste, né? Muito. Então, tanto que no dia de hoje... Nós estávamos previstos para fazermos a suspensão da nossa operação estiagem, que nós abastecemos essas famílias, e nós nos vemos obrigados a prolongar, porque ainda não está resolvido o problema da seca. Então, mesmo com o excesso da chuva que nós tivemos na sexta-feira, nós continuamos com seca. E você falou assim, qual é o planejamento para o ano que vem? Então, nós temos sempre um planejamento. Neste ano de 2022, eu particularmente fiz vários projetos para que a gente pudesse minimizar os impactos na zona rural. Mas aí a gente se depara com a questão dos recursos federais, por exemplo, que houve cortes, na realidade, é uma questão política, onde as ações preventivas, elas tiveram um corte efetivo, né? Então, a ação que nós precisamos fazer é uma ação preventiva, para que no ano que vem a gente tenha um impacto menor em relação à seca. Existe projeto, sim, da Prefeitura, né, através da Defesa Civil, também nós temos o SAEB, para que a gente possa minimizar esses impactos. Falta agora nós fazermos estudo de solo, estudo de viabilidade, para podermos levar esse alento à comunidade que necessita na zona rural. Gente, em termos de internet, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu vou fazer uma correção aqui, antes que alguém me questione. As bombas que eu me referi são a bombas atômicas, por favor. Bombas normais. Osmir, deixa que eu pergunte aqui ao Coronel Falcão
se eu lhe perguntasse agora quais são os bairros mais vulneráveis e que hoje está chamando a atenção da Defesa Civil para enfrentar o próximo inverno? Isso aí, seu Narciso, está evidente. O primeiro bairro a ser atingido aqui em Rio Branco em relação à inundação é Ayrton Senna. Esse é o primeiro bairro que é afetado, né? Com exceção do que eu disse antes, que nós temos um abrigo de indígenas no bairro da Base, que também é atingido rapidamente. Nós temos 6 de agosto, Baixada da Bitasa, Cadeia Velha, nós temos o 15, né? O bairro 15, nós temos Cidade Nova. Nós temos esses bairros, principalmente a Adalberto Aragão, que são os primeiros bairros que são afetados. João Eduardo também entra nessa relação. Então, nós temos mapeados pelo menos 10 bairros que são os primeiros afetados, onde, quando o rio alcança uma cota de 15 metros a mais, nós temos aí pelo menos 558 famílias impactadas já. Isso aí independe de estar próximo ou não do leito, basta estar no nível. A água chega lá, né, doutor? Chega, porque inclusive o que os senhores falaram aqui em relação ao bairro Taquari, há um certo retorno da água do rio através de via de esgoto também. Então é bem complicado. Então eu pergunto o seguinte, faço que você está dizendo que tem quantos bairros? 10 bairros mapeados pelo menos. A culpa de permitir que se construa em áreas de risco não é do poder público. Eu vou dar um exemplo. O município de Cruzeiro do Sul foi construído na parte alta, que jamais seria atingida no seu Igarapé, que na época ia para o centro da cidade, que a gente até chamava Cruzeiro do Sul da Veneza Acreana. Que o Igarapé entrava em toda a cidade, mas era no Igarapé, na subida dos rios. Isso poderia ter sido contido, até eu lamento muito ter fechado aquele Igarapé, que seria a coisa mais Fizeram um bela. parque ali, né? Fizeram um parque ali? Até raro. Isso. É ali onde é Sim, praça motorista, praça de cartão motoristas, postal, aquele negócio todo que... Ali, Mas aquilo era tudo coberto d'água? tudo cheio d'água. Coisa mais linda que poderia ter. O centro da cidade toda era cortado por um rio. Só na época poderia ali ter feito uma represa e ter feito um lago permanente. Bonito. Aí permitirem em Cruzeiro do Sul que se construísse ali na Lagoinha. Tem um bairro Lagoinha. Pois é. Que é a parte que sempre teve água ali. Sim. Então, o poder público jamais deveria permitir, porque tem que ter autorização da prefeitura, jamais poderia permitir que se construísse lá, ou se alguém tentasse invadir, que proibisse a invasão. Mas não fizeram isso no passado. E hoje os administradores estão se defrontando com esse grave problema. Já não está na hora de proibir qualquer construção nesse sentido? Porque essa questão, onde estão acampados os índios, né? Fizeram, não é recente? Não, sem dúvida. Seu Osmir, o senhor tem razão, sim, mas eu gostaria de só esclarecer uma coisa. Em relação à construção e proibição de construções, normalmente o que o poder público faz, a proibição, é aquela pessoa que procura as vias legais de construção, ou seja, vai buscar um alvará da prefeitura, que é o que tem que ser feito, um estudo técnico e toda essa situação. Ocorre que na maioria das cidades do Acre, as pessoas não fazem isso, elas vão diretamente no local e constroem a sua habitação. E também em relação à habitação, às vezes não há o tempo hábil de uma proibição. Por quê? Porque quando nós estamos falando de construção estruturada, uma construção estruturada demora 6 meses, 4 meses para poder ser construída. Em outras situações, para se montar uma barraquinha de lona, demora apenas horas. Então a pessoa acaba montando o início de um abrigo e já muda para dentro. E aí já gera um problema social maior. Então é tudo isso que a dificuldade do poder público tem de controlar essas moradias irregulares, porque as regulares são totalmente Mas eu lhe dou controladas. um exemplo de que é possível, coronel. Em Brasília, no governo Buarque, Gustavo Buarque, né? Tentaram construir um favelão desse tipo, de construções precárias, quase ao lado ali Me lembro. Você lembra disso, né, Narciso?
Estou te lembrando de muita coisa antiga. Então, tentaram construir. O que é que ele fez? Ele é um governo de esquerda até. Ele mandou destruir, sair todo mundo. Não quiseram sair, ele mandou o trator derrubar. Certo. Porque aí tem que ter o interesse público, tem que estar acima de interesse individualizado de um ou de outro. Mas primeiro ele não teve medo de sofrer o desgaste, né? Fez o que... Não teve medo. Depois, inclusive, foi eleito senador, sim. etc. Então, não tem que ter medo quando se faz a coisa corretamente. Verdade, senhor Osmi. Eu me sinto pequeno diante da sua experiência política, do seu Narciso também, e de várias pessoas que estão assistindo a nós agora. E o que o Muniz acabou de dizer, há uma situação dessa que o senhor acabou de citar, há um desgaste político muito grande, né? E, inclusive, nós temos pessoas de plantão para criticar o poder público quando toma essas atitudes antipáticas, com aspas, em relação a isso. Agora, uma coisa é fato, é que nós precisamos dizer para essas pessoas que elas se colocam em risco a partir do momento que elas habitam essas áreas. E eu digo mais uma vez, quem habita a maioria dessas áreas são pessoas que estão em vulnerabilidade e que não têm a condição financeira de estruturar uma moradia, seja onde for. E isso traz grandes prejuízos para os municípios e para as próprias pessoas. E ainda digo mais, tem pessoas mal intencionadas que acabam motivando esse tipo de ocupação irregular, trazendo riscos para as pessoas e grandes problemas para os poderes. Vou falar nisso, coronel, o assunto é mais do Estado, porque é uma área lá do centro administrativo que está sendo ocupada. Sim. Vocês estão monitorando aquilo ali, né? Aquele problema pode se agravar, né? Estamos, sim, monitorando, né? Nós, na época que foi iniciada aquela ocupação, eu particularmente fui procurado pelo Ministério Público, né? Demos as orientações, o governo do Estado foi ao local, até onde eu estou informado, removeu famílias e logo em seguida essas famílias retornaram com um número maior, inclusive. É o tipo de ocupação que acaba chegando, né? Porque as pessoas querem habitar e a partir do momento que o poder público acaba deixando para não ter desgaste político, e em seguida nós vamos ter grandes problemas, que tem que estruturar essa situação. Nós temos até mesmo qualquer benefício público, ele não deve ser implantado dentro de áreas de invasão. Mas aí, devido à situação das pessoas, acaba se promovendo esse tipo de coisa, porque ele tenta cuidar dessas pessoas. Agora, especificamente em relação ao papel da Defesa Civil, disso nós fiscalizamos, nós olhamos, nós informamos que são áreas de risco e nós também notificamos outros órgãos, tanto municipais até mesmo do Estado, ou através do Ministério Público, a situação dessas áreas todas. O Coronel Falcão, não em números exatos, porque eu entendo até que seja impossível. Mas quantas habitações precisam ser edificadas com uma certa urgência para tirar as famílias que moram ainda em área de risco? E qual o volume dessas famílias? Pois é, senhor Narciso, essa foi uma pergunta que a mim foi direcionada até pelo próprio prefeito João Bocalon, né? Ele me perguntou quantas habitações precisaria tirar para tirar as pessoas em área de risco. Eu respondi pronto, e eu respondo para o senhor também, 7 mil. 7 mil. Sério. Então, são inúmeras as pessoas que moram em áreas de risco, né? Que elas... Esses 7 mil, você dizendo tanto aqui, tanto ali, tanto acolá? Exatamente, isso. Nos diversos bairros e localidades de Rio Branco, somados isso, eu diria, como o senhor falou, não é um número exato, mas é uma estimativa, 7 mil habitações populares para poder tirar essas pessoas. Agora, evidentemente que é preciso que dê continuidade disso. Não basta só retirar, mas tem que fiscalizar as áreas que foram removidas, inclusive colocar alguma coisa do poder público lá que pode ser construído, sei lá, um parque, alguma forma de ocupação, ou então até mesmo como um projeto que é apresentado pelo Ministério Público de a gente utilizar essas áreas para plantio de hortas e outras situações. O fato é que a área desocupada livre, ela é um convite para a reocupação irregular. Agora me diga uma coisa. O nosso prefeito, volto a falar no tema, está prometendo construir em um dia 1.001 casas, que seria o recorde mundial. Não, o Iris Rezende fez isso em Goiânia. Fez mil. Só fez 1.000, é por isso que 1.001 tem uma vai mais. quebrar o recorde. 1.001 é para quebrar o recorde. Sim. Entendeu? Então, já tem um lugar
onde serão construídas essas casas? Boa pergunta. Os lugares, né? Isso é, Não, o lugar. É verdade. Existe sim, seu Osmi, isso é um projeto do prefeito Tião Bocalon, né, envolvendo todas as secretarias, inclusive preparando essa mão de obra para em um único dia colocar de pé 1.001 unidades habitacionais. E uma coisa importante, que eu faça-se justiça ao prefeito Tião Bocalon, que eu acho importantíssimo, que é a questão de não tirar a identidade dessas pessoas. Ou seja, a pessoa que habita ali no Ayrton Senna, que ela não seja removida lá para Custódio Freire. Fica na mesma região. Exato, que fique na próxima região. Porque, seu Narciso, seu Osmi, nós fomos numa casa onde um senhor já de idade, acho que em torno de 70 anos de idade, a gente propôs para que ele se retirasse lá, porque a gente precisa tirar a área de risco, e ele nos convidou à janela da casa dele, onde tem um local que se chama giral, né? Aquela pia para fora da casa, e ele nos disse assim, olha aqui, mostrou para nós através da janela dele o Rio Acre, e ele falou que há 30 anos ele contemplava aquele cenário diariamente. Então, como é que ele sairia daí para um local de distância, tirando a identidade dele? Essa é uma preocupação do prefeito, de não mexer na identidade, na sensação e sentimento de pertencimento das pessoas naquele local. Então, os locais são próximos, os locais onde serão construídos serão próximos das regiões onde as pessoas serão relocadas. Serão entregues gratuitamente essas casas? Gratuitamente para as pessoas que não têm a condição de restituição, né? Mas tem outro projeto também da Prefeitura em relação à parte habitacional, que são até para funcionários públicos também, que aí tem uma restituição com apenas 10% do que custa o terreno, né? Para que sejam também contemplados, né? Mas vocês já estão fazendo levantamento nos vários locais de risco? Sim. Dessa população que será deslocada. Você disse que há necessidade de 7 mil. Nós vamos fazer 1.001. Sim. Quer dizer, ainda vai ficar 6 mil. De déficit. De déficit. Mas vocês já estão dando prioridade àqueles mais suscetíveis a uma rápida alagação. Totalmente. Estão fazendo o levantamento. Isso. Esse é um trabalho que já foi feito a pedido do prefeito, à Defesa Civil, né, também com acompanhamento da assistência social do município. Famílias que já foram mapeadas, que já foram cadastradas, digamos assim, o cadastro não é o bom termo, mas famílias que já estão sendo indicadas para que sejam contempladas e forem retiradas. Agora, uma coisa eu digo para o senhor Narciso fez a pergunta de quantas habitações para resolver, digamos, o problema seria em torno de 7 mil. Agora, 1.000 unidades, 1.001 unidades já ameniza de forma esplendorosa. Pelo menos os casos urgentes serão resolvidos. Coronel Falcão. O senhor viu essa frase em inglês que é muito comum? Money que é good, nós não have. Senhor. Dinheiro que é bom, nós não temos. Eu pergunto. A prefeitura está se preparando financeiramente para arcar com a responsabilidade dessas construções? E eu lhe pergunto pelo seguinte: eu não conheço uma pessoa mais teimosa no mundo do que Tião Bocalon. Sim, senhor. Algumas teimosias não dá certo, mas essa é uma das teimosias que eu vou torcer que ele chegue lá. Você aposta também na construção dessas 1.000 casas? Coronel, o senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Sim ou não? Sim. Vamos a mais um intervalo comercial e você não precisa mudar de canal. Continue com a gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou prestigiar aqui quem nos prestigia. Meu amigo Roberto da Princesinha, que não perde uma edição do programa. E também a nossa amiga Moema Nucci, sua amiga, nossa amiga, lá no Conjunto Universitário. Muito obrigado a todos pela audiência. Para não interferir muito na conversa dos nossos debatedores, eu vou aproveitar, antes do senhor responder a pergunta do Narciso, do doutor Narciso, na virada do bloco, hoje pela manhã o senhor foi
digamos assim, não foi nem entrevistado, foi interrogado pelo meu amigo Jairo Carioca, lá na Rádio Aldeia FM, no programa Cidadania, cedinho, amanhecendo lá a segunda-feira. E aí ele fez algumas perguntas até um pouco mais, digamos assim, avançadas. Me parecia que o senhor é o colaborador dele, assim como é nosso também. Mas faz parte, né? Claro. É isso aí. Afinal, o doutor falando da responsabilidade, vou pegar a carona, e a responsabilidade no sentido de restituir os bens que foram parcialmente ou totalmente destruídos pelas águas, pela alagação, ou até mesmo deslizamento e tudo mais. Coronel, qual o encaminhamento que deve ser feito? Exatamente. Isso foi uma pergunta feita, né, Isso. pela manhã, e eu vou me atrever aqui a dar a mesma resposta que eu já tinha falado também na oportunidade, né? É que há situações e situações, né? Tem aquelas situações de prejuízos populares causados pela falta de infraestrutura do poder público. Isso é uma situação onde requer, muitas das vezes, uma indenização a estas pessoas que perderam bens. Existem aquelas outras situações que fogem da responsabilidade do poder público. Em relação à parte de acidentes e catástrofes naturais, que é uma questão de uma chuva muito forte e tudo mais, temos que ter uma consultoria jurídica para verificar cada caso, né? Cada caso. Agora, a pergunta que eu deixo aqui, Muniz, também, é que se você se depara com uma rua que está totalmente alagada, onde você tem uma rota alternativa ou ainda você pode aguardar e não se colocar em risco, a partir do momento que você se coloca em risco, até onde vai a responsabilidade do poder público nisso? É uma decisão tomada pela pessoa naquele momento. Mas, assim, de qualquer maneira, sobre responsabilização ou não, eu diria o seguinte, que as pessoas que podem ingressar com algum tipo de ação em relação ao poder público, que procure uma consultoria jurídica, caso a pessoa possa pagar, vai pagar, e se não, tem a Defensoria Pública para fazer isso e buscar realmente se aquilo que ela está intuindo, se realmente procede, né? Porque eu acredito que nenhum poder público, nem do Estado, nem do município, se isentaria de restituir qualquer bem e dano causado por si próprio. Mas é preciso de um estudo melhor, juridicamente falando. Muito obrigado. Responda a pergunta do doutor Narciso. Pois, o doutor Narciso tinha me perguntado sobre a questão de disponibilidade de recursos financeiros para a construção de 1.001 moradia do prefeito, aliás, do projeto do prefeito Tião Bocalon. E eu digo para o senhor, senhor Narciso, que tudo isso está sendo planejado pelo próprio prefeito, onde ele foi em busca de doações de madeira. Essas casas, essas habitacionais serão construídas em madeira, onde ele foi buscar uma parceria lá em Manoel Urbano, através de uma empresa de madeira lá, onde essa madeira vai ser migrada para cá. Se eu não me engano, eu não tenho propriedade tanto para falar, mas são mais de 10.000 metros cúbicos de madeira, onde contempla. Fora disso, tem parcerias também com empresas tipo o Senai, onde vai preparar toda a mão de obra, de maneira que a prefeitura, e através de outras parcerias que o prefeito tem apresentado esse projeto, não apenas em nível de Rio Branco e estado do Acre, mas em outros estados também, e inclusive agora no fórum, onde nós fomos contemplados com o prêmio de boas práticas e que nós apresentamos num fórum internacional, o prefeito também teve a oportunidade de apresentar para o mundo esse projeto. Então, essa viabilidade desse projeto será feita através de parcerias, evidentemente com o RP, com recurso próprio da prefeitura, e também essas parcerias com vários setores, de maneira que nós estamos otimistas, e o senhor tinha perguntado também se eu apostaria nessa situação. Eu digo que aposto sim. O prefeito Tião Bocalon, como o senhor disse, ele é uma pessoa que teima, né, que vai em frente, que não abre mão dos seus projetos, é uma pessoa que tem um coração enorme, né, e está preocupado sim em cuidar dessas pessoas. Por isso, não só acredito no projeto dele, mas também colaborarei com tudo que for preciso para que isso aconteça. Bom, Coronel, já está perto de terminar o programa? Não, fica tranquilo. Está começando agora o bloco. O senhor só não pode me dizer que Tião Bocalon é bonito, que ele é feio. Caramba, né? Ele está melhorando a aparência. Eu ia falar, está mais elegante, não, prefeito? Ô, Coronel. Rio Branco. Eu sou engenheiro. É talvez a capital do Brasil. Aqui não começou com o mínimo de planejamento. Sim. O seringal, os caminhos do seringueiro deram origem às ruas, às avenidas.
Eu acho que essa Avenida Ceará deveria ser o grande setor desse. Aqui em Rio Branco nós vamos encontrar ruas que a gente entra na rua, lá no final tem que voltar porque não tem saída. Tudo isto dificulta as ações de socorro à população. A minha pergunta é: a sua secretaria conta com o número de pessoal suficiente para atender a uma eventual catástrofe? Muito boa pergunta, seu Narciso, e eu vou responder da mesma maneira que eu respondi para o secretário de administração da prefeitura. Né? Num determinado momento que nós estávamos apresentando os feitos de cada secretaria, eu perguntei para a plateia que estava ali quantas pessoas a Defesa Civil tinha no seu efetivo para poder fazer frente às catástrofes. E alguém ficou tutibiando ali e eu mesmo respondi. Eu falei assim: hoje a prefeitura tem 7.200 servidores. Então a Defesa Civil conta com 7.200 servidores para responder. Porque o papel da Defesa Civil é mobilização. Então nós, no momento de desastre, nós mobilizamos todas as secretarias municipais e coordenamos todas as secretarias. Então fica sob a responsabilidade da Defesa Civil a coordenação de todo o trabalho. Fora disso, nós temos catástrofes ou desastres em 3 níveis, 1, 2 e 3, onde o número 1, só o município dá conta, número 2 é preciso município e estado, e número 3 precisa município, estado e governo federal. Então, o meu papel e da Defesa Civil, nós temos um efetivo muito reduzido, quero ressaltar e fazer justiça ao prefeito Bocalon, que deu uma atenção especial à Defesa Civil, estruturou melhor a Defesa Civil do que em outras épocas, e nós temos o apoio sim da prefeitura. Mas o principal é mobilização. Então, a partir do momento que tem qualquer catástrofe aqui na cidade, eu vou buscar essa ajuda junto à prefeitura, primeiramente, depois ao estado e também do governo federal, de maneira que a gente possa mobilizar todos. E em nome da segurança e em nome do bem-estar da população, como o Muniz fez um breve histórico aqui da criação de Defesa Civil no Brasil e no mundo, nós estamos aqui para defender as pessoas. É tanto que hoje não se fala mais Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, mas Coordenadoria de Proteção Municipal de Defesa Civil. Quer dizer que todo servidor público está autoconvocado em caso de catástrofe? Todo servidor público está autoconvocado, e não apenas, seu Narciso, servidor público, mas a população em geral. O que eu não chamo a população em determinados momentos é porque eles ainda não possuem o treinamento necessário para socorro. Aliás, mas, né, Coronel? Quando tiver, vamos chamar. Nós tivemos um treino tático aí ano passado, quando professores, técnicos de educação, de uma atitude de grandeza, viraram merendeira, cozinheiro e tudo mais lá na exposição. Exatamente, isso aconteceu. E aí é um projeto também da Defesa Civil, meu, para que a gente possa treinar a população e fazer os núcleos de Defesa Civil nos bairros, de maneira que a gente vai contar, seu Narciso, com um verdadeiro exército para responder às catástrofes que nós estamos pela frente, que serão muitas. Coronel, o problema de Rio Branco, do meu ponto de vista, é que Rio Branco foi construído no lugar inadequado. Na Amazônia, ninguém constrói uma cidade em curva de rio. Exatamente. Porque os rios todos estão em transformação. Todos. Também o nosso, que é relativamente jovem. Há uma diferença. Aqui foi um pouco de aventureiros. No caso de Cruzeiro do Sul, aí eu tenho que ir para o meu lado do meu município, ele foi fundado por na época, coronel, a sua patente, depois general e fim de carreira, marechal, taumaturgo. Mas ele fundou a cidade com uma planta, Narciso, ele era engenheiro também. Ele fez uma planta da cidade e pode observar, coronel, essa planta, 90% dela ainda é observada hoje. Maravilha. Da planta feita pelo fundador de Cruzeiro do Sul. Primeiro, escolher um lugar alto, onde e não é de curva. Você pode ver que a frente de Cruzeiro do Sul não tem curva. A frente de Rodrigues Alves, que era uma vila na época, é um estirão.
chamado Estirão dos Nauas. Então eles, como bom militar, ele sabia o que estava fazendo. Correto. Era um estrategista, sabia o que deveria fazer. Essa é a grande diferença. Aqui não, nós começamos lá pelo 2º distrito, foi iniciado Rio Branco por lá. E o único planejamento que houve aqui, Narciso... Foi não planejar nada. Não, foi quando eles transferiram para cá. Sim. O Palácio Rio Branco, aquele centrinho, até ali onde era o Hotel Chuí, que hoje é a Prefeitura Municipal. O resto... O planejamento só foi até ali naquele centro. A partir daí, foram invasões. que nós temos a Avenida Brasil, o Getúlio Vargas. Foram invasões dando continuidade. Não é isso, cara? Pablo Jacques. Osmir, o que você está dizendo confirma com a seguinte tese. Daqui a alguns milhões de anos, todos os rios serão retos, né? Que a tendência dos rios E as cidades se arrebentam, né? o menor espaço e quando você voa daqui para Cruzeiro do Sul, você encontra alguns trechos que já Fazem mudança. Os rios estão tão em transformação, você sabe melhor do que eu, que quando eu era jovem, a gente tinha uma pelada no Campo da Macaca, lá em Cruzeiro do Sul, que esse Campo da Macaca tinha um barranco enorme, e só jogava ali. Chegava um novato, a gente perguntava, sabe nadar? Ele disse, não sei, então está fora do jogo. Está fora. Se o cara dissesse, sei nadar, o cara disse, também até aqui é barranco. Até aí. Olha aqui, você tem coragem de pular daqui? Não, então está fora do jogo. Porque quando a bola caía lá embaixo, pela velocidade do rio, o cara tinha que pular do barranco para ela ir embora. Acompanhar. E quem jogasse a bola lá, hoje esse local que eu estou me referindo aqui, é uma praia. Entendi. O rio está bem... E já na base onde tinha um campinho de areia não existe mais. São essas mudanças. É verdade. Um outro exemplo, seu Osmir, que nós podemos dar em relação ao que o senhor acabou de falar, é a cidade de Tarauacá, né, que tem o Rio Muru e que tem ali é complicado, ali alaga muito, né, por conta das enchentes. E Tarauacá tem uma particularidade, né, que tem anualmente, às vezes tem situações que tem até 9 inundações no único ano, por conta das características do rio Tarauacá e do rio Muru que tem ali. Agora, uma coisa eu digo para os senhores, é que toda ação ela vai gerar uma consequência. Se essa consequência é boa ou ruim, vai depender dessa ação. Então, assim, Rio Branco, por não ter sido uma cidade planejada, como o senhor colocou, fruto de uma grande invasão, hoje nós temos as consequências. E a Defesa Civil precisa estar preparada para poder enfrentar essas consequências de áreas de risco, de inundações, alagamentos, com a ausência de chuva, escassez hídrica. Como eu disse anteriormente, nós somos o famoso 24/7, fomos full time em relação à parte de desastres. E aqui em Rio Branco, eu repito mais uma vez, que todos os dias acontece um desastre de menor ou de maior intensidade e às vezes a comunidade e a população só conhece queimadas, inundação, né, sem perceber as outras situações que a gente tem. Por isso é preciso, seu Narciso, que o coordenador de Defesa Civil seja uma pessoa com experiência na área de socorro de resposta e também na gestão de risco. Legal. Coronel... Doutor Narciso, estamos chegando ao final, o senhor faz as suas considerações finais e a pergunta, ok? Eu vou ser rápido. Coronel, primeiro eu estou aqui, Osmir também está com a máscara, Osmir? Claro. Ainda... Vou até colocar agora no final. Aí a Covid está mostrando a sua disposição de retornar. Não é uso obrigatório, mas é recomendável às pessoas que se aglomeram, que entrem em ambiente fechado, que use a máscara. Depois, Coronel, eu gostei muito da sua exposição, eu particularmente. Muito obrigado. Embora eu não seja beneficiário das suas ações, porque eu moro numa casa alta, que não está sujeito à inundação. Amém. É por isso que eu fui ser vizinho do Osmir Lima. Sim. Eu fui vizinho dele, ele entrou primeiro lá. Foi. Então eu quero dizer ao senhor o seguinte: não se faça de rogado. Não espere apenas o senhor ser convidado para participar da programação da TV Rio Branco.
TV Cultura. Perfeitamente. Hoje, TV Cultura. Sempre que o senhor precisar utilizar os nossos meios de comunicação para educar a nossa população e da forma deliciosa que como o senhor transmite, o senhor pode usar isso aqui como sendo uma extensão do seu departamento. Muito obrigado, seu Narciso. Muito obrigado mesmo. Osmir Lima. Eu volto a repetir o Narciso. Tem coisa que imito, Narciso. Essa máscara é fundamental. Nós tivemos agora, não sei que dia da semana, não sei se foi sexta ou sábado, 249 casos em Rio Branco. E aqueles que não tomaram vacina, esses podem, de um momento para outro, que vem uma variante, agravar a situação. Eu vou tirar a máscara para dizer muito obrigado por sua presença. Gostei muito da entrevista. E a nossa população precisa ser melhor informada, sim, sobre esses fatos. Obrigado. Coronel, antes de encerrar, duas perguntinhas. Qual foi a quantidade de chuva esperada para novembro e qual foi concretizada? E para dezembro, qual é a quantidade esperada? A chuva esperada para novembro, 224 milímetros, choveu apenas 127,7, 57%. Nós ficamos em déficit de 43%. Em dezembro, nós temos a expectativa que chova 492 milímetros e até agora 147,4 milímetros de chuva. Então, quase um terço só no início. Então, nós nos mostramos um mês de dezembro com muita chuva e com muitas consequências da chuva, Muniz. Isto posto, queremos agradecer mais uma vez ao Narciso Mendes, ao Osmir, componentes da bancada, a nossa audiência espalhada aí em todo o estado, e ao senhor, mais uma vez, pela entrevista, pela disponibilidade, pela humildade, pela simplicidade. Só para registrar aqui e pela o assunto, sabedoria, pela né? sabedoria também, claro, a competência. E um outro detalhe, ele já é o nosso colaborador, Narciso. Sempre que precisamos, basta ligar, ele está aqui. O Márcio sabe disso. O nosso assunto era hoje, era outro, e de imediato nós mudamos o plano do curso aí, e ele estava aqui. Meia hora depois estava aqui, pronto para colaborar conosco e com a população acreana, notadamente de Rio Branco. Mais uma vez, eu não tenho nem palavras para agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, Coronel. Te permite só onde você encerrar, bem rapidinho. O relacionamento com a Defesa Civil do governo é muito boa também, né? Sim, nós buscamos sempre ter bons relacionamentos porque nós necessitamos alimentar esse relacionamento. São complementares, né? São complementares. Nós temos o Corpo de Bombeiros, que é estadual, número 1 de parceria conosco. E, Muniz, rapidamente aqui, seu Narciso, eu não tenho palavras para agradecer o que o senhor acabou de dizer, colocar sob disponibilidade da Defesa Civil o espaço. Muniz, eu agradeço muito, estou aqui sempre à disposição e o senhor tem absoluta razão, e o senhor também, senhor Osmir, quando diz que a população precisa ser bem informada. Muitas coisas acontecem porque não tem a informação e nós precisamos contribuir, colaborar com isso. Estou aqui totalmente à disposição, mais uma vez assim, imensamente agradecido e até me arrisco dizer envaidecido por tantas palavras bonitas que vocês direcionaram à minha pessoa, mas eu agradeço demais, estou aqui sempre pronto, ministro. Mas na hora que o senhor merecer ser criticado, vai ser criticado também, com tá? certeza. Mas isso é o seguinte, Coronel, o senhor planta flores, então não vai colher espinhos nunca, tá bom? Sucesso. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite ao meu amigo Josimar Coelho, que não perde uma edição do programa. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um bom programa para você. Então, todos uma ótima noite e que Deus nos conceda uma excelente semana. Pra frente, Brasil. Boa noite.